será que o nível de atividade física influencia mesmo o risco de mortalidade por Covid-19? Olá, eu sou a Carla Montenegro e vou falar sobre o nível de atividade física e a Covid-19. Bem, saiu um estudo americano de Salles e colaboradores esse ano, 2021, sobre a relação entre o nível de atividade física e as principais complicações da Covid-19. Então, hospitalização, ida para a unidade de terapia intensiva e mortalidade também. Então, foi um estudo que levantou dados de 48.440 pessoas, no período de janeiro de 2020 a outubro de 2020. Eles fizeram um levantamento sobre o histórico do nível de atividade física dessa população, em que eles acabaram separando e caracterizando essas pessoas, essas 48.440 pessoas, em 3 níveis diferentes de atividade física. Então, o grupo que era sedentário, que eram pessoas que não faziam nem 10 minutos de atividade física regular. E eles consideraram a atividade física, qualquer movimento corporal que fosse mantido por no mínimo 10 minutos por semana. Então, pessoas que não acumulavam 10 minutos de atividade física na semana, eles consideraram como sedentárias. Um outro grupo que eles classificaram como pessoas que faziam um pouco de atividade física, e aqui eu vou colocar como tradução adaptada como pouco ativos, aquelas pessoas que faziam por semana de 11 minutos a 149 minutos de atividade física semanais. E o terceiro grupo, que eram as pessoas que foram consideradas como regularmente ativas, que atingiam a recomendação preconizada pela Organização Mundial de Saúde, que era acumular mais de 150 minutos semanais de atividade física, que podem ser fracionados durante a semana, desde que durem blocos mínimos de 10 minutos. Então, eles analisaram, e eram pessoas que já haviam sido infectadas pela Covid-19, foi levantado todo o histórico no processo de tratamento, do nível de atividade física autorrelatado, e foi feita uma comparação e uma análise através de análise regressiva logística, em que eles compararam risco de hospitalização, ida para UTI e mortalidade, comparando indivíduos sedentários com aqueles que faziam alguma atividade física, mas não chegavam a cumprir a recomendação, e compararam os indivíduos sedentários àqueles considerados ativos, que eram os que cumpriam a recomendação dos 150 minutos semanais. E vejam que interessante os dados que foram encontrados nesse estudo, que é um dos pioneiros, ou vamos dizer assim, um dos marcos quando a gente fala da importância da atividade física como melhores desfechos para aquelas pessoas que entrarem em contato com a Covid-19, que é, quando comparados indivíduos sedentários com aqueles ativos, ou seja, aquelas pessoas que não faziam nem 10 minutos de atividade física semanal, com os indivíduos que cumpriam a recomendação dos 150 minutos semanais de atividade física, em relação a risco de hospitalização, ou seja, de necessidade de internação, foi de 2,26 vezes mais chances para os indivíduos sedentários. Em relação à necessidade de ser transferido para uma unidade de terapia intensiva, uma UTI ou um CTI, Centro de Terapia Intensiva, para os indivíduos sedentários era de 1,73 vezes mais chances de ir para a UTI. E quando visto a mortalidade, os indivíduos sedentários têm 2,49 vezes mais chances de morrer por Covid-19 do que um indivíduo ativo que seja infectado pelo novo coronavírus, Carla, então se eu não cumprir a recomendação, eu não tenho, o meu risco vai ser igual ao do sedentário? Não, Vejam aqui a relação que foi feita com os indivíduos sedentários com aqueles que são considerados pouco ativos, ou seja, aqueles que fazem atividade física, mas não cumprem a recomendação dos 150 minutos semanais. Ainda assim, mesmo que eu não atinja a recomendação,
o risco das pessoas pouco ativas é inferior ao dos indivíduos sedentários, ou seja, pouca atividade física ainda assim protege de desfechos negativos pela Covid-19. Vejam os dados que foram apresentados. Em relação a risco de hospitalização, os indivíduos sedentários têm 1,2 vezes mais chances de risco de hospitalização do que as pessoas pouco ativas. Em relação a idas à CTI, a unidade de terapia intensiva, 1,10 vezes mais chances de ir para a UTI do que pessoas pouco ativas. E mortalidade, 1,32 maior, né, a chance de morrer por Covid-19 do que indivíduos pouco ativos. Então, significa que a atividade física protege contra a Covid-19? Gente, entendam que a atividade física melhora o sistema imunológico, tem diversos benefícios para o nosso organismo, parte de aptidão cardiorrespiratória, melhora do funcionamento sistêmico, sistema nervoso, sistema cardiocirculatório, questão muscular, mas ela não protege da gente entrar em contato com o vírus e ser contagiado e manifestar a doença. O que o estudo foca é a proteção contra desfechos negativos. Então, a atividade física vai ser fator protetor para hospitalização, para idas para a unidade de terapia intensiva e para mortalidade, tá? Então, quando a gente fala em prevenir o contágio, a gente fala de barreiras primárias aí como uso de álcool gel, máscaras, né? Evitar aglomerações e todos os cuidados da questão de higiene. Mas quando a gente fala em complicações, a atividade física é cientificamente comprovada como um dos fatores de proteção para desfechos negativos, como hospitalização, UTI e mortalidade. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Te encontro numa próxima oportunidade.